Bom dia. Fortaleza é uma cidade que não tem tantas estátuas assim nas praças ou nas vias públicas. Não sei porquê. Principalmente agora com essa onda de revisionismo histórico, que aí eu não vou nem entrar nessa polêmica do pessoal derrubando estátuas no mundo e tal. Esses monumentos na cidade estão ficando cada vez mais raros e mais difíceis de serem feitos. Então hoje é um vídeo diferente aqui no canal, vou precisar da ajuda de vocês, porque a gente vai ver as principais estátuas que há aqui nas praças de Fortaleza e nas ruas aqui de Fortaleza, e vocês vão me ajudar a eleger entre aspas, né, a mais bonita, a mais legal. Então a gente vai ver essas estátuas, esses monumentos que a gente tem aqui. Não vou contar bustos, só vão ser contados estátuas e monumentos com mais ou menos o tamanho da estátua, né, nas praças aqui. Então a gente vai visitar várias praças em vários locais aqui da cidade. E a gente vai no final, vocês vão no final, nos comentários, colocar aí a estátua, o monumento que vocês acham mais bonito da nossa cidade. Então vamos lá. E essa primeira estátua que eu vou mostrar aqui para vocês é a estátua do Dr. Carlos Studart, aqui na Praça das Flores, aqui na Aldeota. É uma estátua que ele está sentado aqui num banco da praça. O Dr. Carlos Studart é um médico muito importante aqui na história de Fortaleza e foi muito importante também para a construção do Hospital de Messejana, Hospital de Pneumologia e de Cardiologia que há hoje em Messejana. E aqui a gente está na Praça Portugal e essa aqui é a estátua do seu Ivens Dias Branco, que faz parte da colônia portuguesa aqui no Ceará, filho do seu Manuel Dias Branco, e que foi uma das pessoas que impulsionou, depois da fundação pelo seu pai da fábrica Fortaleza, impulsionou essa fábrica e hoje é uma empresa gigantesca do ponto de vista nacional e internacional na parte de farinha, na parte de produtos alimentícios. Então, seu Ivens Dias Branco. E aqui, aqui a gente tem a estátua de Iracema e aqui a estátua de Martins Soares Moreno, o fundador do Ceará. E o contexto dessa estátua é a obra de José de Alencar, o escritor cearense, Iracema. Esse monumento foi inaugurado pelo então presidente Castelo Branco em 1965. Já coloquei um vídeo sobre isso aí, inclusive um vídeo colorizado. Então vocês podem dar uma olhada. E esse é o outro monumento que a gente vai tentar eleger como o mais belo aqui de Fortaleza. E um outro monumento que a gente tem é essa aqui, a estátua Iracema Guardiã, que fica aqui na praia de Iracema, praia do mesmo nome. E como eu estou aqui perto da praia de Iracema e os antigos portos estão ali, já fiz vários vídeos sobre isso. No vídeo que eu fiz mostrando um filme histórico da ponte do viaduto Moreira da Rocha, eu falei que aquele quebra-mar tinha sido construído em 2017, mas o Marcos Davis, que é um cara bem gente boa, ele faz a parte de arqueologia submarina e tal aqui em Fortaleza, ele me disse que aquele quebra-mar na verdade é de 2011. Então aquele quebra-mar não é de 2017, 2011, a época da prefeita Luiziane Lins, era a administração aqui de Fortaleza. Então, mas está aqui a estátua de Iracema Guardiã. E a gente está no Dragão do Mar, estão pintando, né? Está em reforma. E aqui a gente tem duas estátuas. A gente tem a estátua do Patativa do Assaré, que está aqui, grande poeta popular cearense. E lá dentro, que está fechado, mas eu vou mostrar algumas fotos e alguns vídeos que eu já fiz também, tem a estátua do Dragão do Mar. Então aqui no centro, Dragão do Mar, que leva o nome dele, né? Aqui no finalzinho da antiga Rua da Praia, no cruzamento da Avenida Pessoa Anta, né? Que antigamente era a Rua da Praia, com a própria Avenida Alberto Nepomuceno, que está aqui, a gente tem a estátua do Alberto Nepomuceno. Já falei sobre ele em algum episódio passado, um maestro cearense. Fez várias composições muito interessantes. Inclusive vou botar umas obras dele aí nesse vídeo de hoje. E tá aqui a estátua dele, do Alberto Nepomuceno. Aqui a gente está nas cercanias da Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção. E a gente tem aqui um monumento da Vitória, que é para comemorar a vitória da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, que a aeronáutica também foi, né? Na Segunda Guerra Mundial. Então o monumento da Vitória, aqui próximo ao forte. E logo aqui atrás, no forte, a gente tem a estátua de Martins Soares Moreno, que eu vou mostrar em um close em pouco tempo. Aí mais uma vez, o Monumento da Vitória, que está aqui próximo à Fortaleza de Nossa Senhora da Assunção, o forte.
aqui, ó, a gente tem a estátua de Martins Soares Moreno, o fundador do Ceará. Eu já fiz 3 episódios, na verdade, sobre o Martins Soares Moreno. Vou deixar aí os links na descrição. Natural de Santiago do Cacém, lá em Portugal. Uma história muito interessante. Veio aqui para o Ceará na primeira expedição de Pedro Coelho de Souza, em 1603. Depois veio em 1612, fundou a fortaleza, o forte de São Sebastião. Então, é uma pessoa bem interessante, o fundador do Ceará. Depois, inclusive, eu tenho que ir lá na Barra do Ceará para fazer um episódio especial. Muita gente pede no canal para ir lá na Barra do Ceará. Ainda vou lá na Barra do Ceará para a gente fazer um episódio bem especial sobre aquela região, que é uma região fantástica, sensacional, aqui de Fortaleza e do Ceará. E se o Ceará é o que é hoje, muito se deve por conta da Barra do Ceará. Com as chuvas recentes que houve aqui em Fortaleza, ó, você vê uma parte da muralha acabou desabando, mas aqui o Exército ele toma muito bem de conta desse forte e tenho certeza que a restauração será feita da melhor forma possível. Então, uma parte da muralha do forte acabou desabando, mas vai ser reconstruída, com certeza. E a gente está aqui também mais uma vez próximo ao forte, que é hoje a 10ª Região Militar, e aqui a gente tem a estátua do General Sampaio. O General Sampaio, patrono da infantaria do Exército Brasileiro, cearense, herói de Guerra do Paraguai, morreu lá na Guerra do Paraguai. E o General Sampaio, ele morreu lá, né? Foi enterrado em Buenos Aires, depois voltou para o Brasil, para o Rio de Janeiro, foi enterrado no Rio de Janeiro, e depois os restos mortais foram transladados do Rio de Janeiro para cá. Quem conta essa história muito legal é o General Júlio Lima Verde, que eu já fiz um episódio, inclusive, com ele aqui na própria 10ª Região Militar. Esse monumento, primeiramente, ele estava lá na Praça da Estação, na Praça Castro Carreira. Depois ele foi para o CPOR, lá na Avenida Bezerra de Menezes, e por fim, depois foi lá para o 23BC, próximo ao 23BC, numa praça que tinha lá, e por fim ele veio para cá, junto com os restos mortais. Então a estátua do General Sampaio está aqui, e os restos mortais estão nesse monumento aqui, logo abaixo, na 10ª Região Militar. Então um outro monumento bem importante que a gente tem aqui na cidade de Fortaleza. A gente está aqui na Catedral, aqui na Praça da Sé, e aqui tem a Praça Caio Prado. Na Praça Caio Prado tem, que tá em reforma, né? Estão fazendo uma estação do metrô. Aliás, a linha do metrô já está aqui, mais ou menos aqui debaixo da catedral. Vou até colocar um mapa que eu recebi esses dias do pessoal do metrô dizendo onde é que eles já estão escavando. Já fiz um episódio sobre o metrô, vou deixar também o link na descrição. Mas aqui, ó, na Praça Caio Prado, a gente tem a estátua de Dom Pedro II com o uniforme da Armada, da Marinha Brasileira. Então, tá em reforma, né? Então a estátua está sendo preservada. Mas eu vou colocar umas fotos que eu tenho da estátua que eu já fiz aqui. E a gente está na praça popularmente conhecida como Praça dos Leões, mas o nome da praça é Praça General Tiburcio, muito por conta do próprio General Tiburcio, também outro herói na Guerra do Paraguai, cearense também. Os restos mortais estão aqui, ó, nesse mausoléu que está aqui embaixo, e aqui está a estátua dele, do General Tiburcio. Essa estátua tem uma história interessante também. Em 1894, se não me engano, na década de 1890, o Palácio da Luz chegou a ser bombardeado. Aqui era o Palácio da Luz, era a sede do governo do estado do Ceará. Hoje é no Palácio da Abolição. Mas aqui era a sede do governo, hoje é a Academia Cearense de Letras, né? E esse palácio foi bombardeado, uma das balas ricocheteou e acabou batendo na estátua do general. E a estátua caiu, mas como é um general do Exército Brasileiro, nunca pode cair deitado. Caiu de pé, a estátua caiu de pé. E essa história é verdade, viu? A estátua caiu de pé. Que é general do Exército Brasileiro, não cai deitado, só cai em pé. E como é aqui hoje o Palácio da Luz, o prédio onde funcionava o Palácio da Luz, é a Academia Cearense de Letras, a gente aqui na Praça General Tiburcio, na Praça dos Leões, tem também a estátua de Raquel de Queiroz. Ela está aqui. Escritora cearense, lá de Quixadá, escreveu várias obras e foi a primeira mulher a ser empossada na Academia Brasileira de Letras. Eu tenho o vídeo disso aí, vou colocar um trecho da posse dela na Academia Brasileira de Letras em 1977. Raquel de Queiroz. Em solenidade presidida por Austrégésilo de Ataíde, presentes o governador Faria Lima, os ministros da Educação, Ney Braga, da Justiça, Armando Falcão e outras altas personalidades, a escritora Raquel de Queiroz é empossada na cadeira número 5 da Academia Brasileira de Letras. Usando um vestido de crepe Chanel verde musgo, no tom exato dos fardões dos acadêmicos, ela relembra a infância em seu discurso de posse. Raquel de Queiroz é a primeira mulher eleita para a academia, vencendo o jurista Pontes de Miranda. Aqui a gente está na Praça do Ferreira. Na Praça do Ferreira não tem nenhuma estátua, não.
Tem só aqui o busto do Boticário Ferreira. Eu vou mostrar até uma foto dele, foto morto. Antigamente o pessoal fazia foto do pessoal morto, né, dos cadáveres. Tem a foto de Dom Pedro II, bem famosa. E essa do Boticário Ferreira talvez tenha sido uma das primeiras fotos feitas aqui no Ceará, quando da morte dele. Mas eu não vou, nesse vídeo eu decidi não colocar bustos, né? Por isso que eu pulei a Praça dos Voluntários da Pátria, que tem um busto de Getúlio Vargas, e a praça, também o Passeio Público, que tem vários bustos lá. E também a Praça Valdemar Falcão, que tem um busto dele lá. A Praça da Imprensa também tem muitos bustos, mas é só estátua aqui, hein? Aqui a gente está na Praça José de Alencar, ó, e aí tem o monumento a José de Alencar, feito no centenário de nascimento dele. Então é bem legal esse monumento. Infelizmente, já foi pichado. Ele estava todo pichado, foi feita uma reforma aqui na praça, mas infelizmente já tem uma nova pichação aqui, ó, aqui atrás, ó. Triste, né? Então a gente não preserva os próprios monumentos que a gente tem na cidade. Complicado, falta civilidade, educação do ponto de vista não para todo mundo ter nível superior, frequentar uma faculdade, isso aí não. Educação de civilidade, cidadania. Isso é que está faltando aqui no Brasil. Então tá aqui, a estátua de José de Alencar. E aqui a gente está na Praça da Lagoinha. Eu já expliquei porque que o nome é Praça da Lagoinha. Não tem nenhuma lagoa aqui, mas havia uma pequena lagoa e a Rua do Trilho, que é a Tristão Gonçalves, passava aqui atrás. Então os trens saíam lá da estação ferroviária, vinham para cá, faziam uma curva, né? Vinham para cá, no sentido do sertão, do interior do Ceará, e faziam uma primeira parada aqui justamente para se reabastecer, colocar água na caldeira. Eram locomotivas a vapor, para que as locomotivas pudessem se locomover, para gerar o vapor e tal, para gerar força para a locomoção delas. Então aqui havia uma lagoa e de tanto eles tirarem água dessa lagoinha para abastecerem as locomotivas, a lagoa secou, mas o nome ficou Praça da Lagoinha. E aqui a gente tem uma estátua, a estátua desse cearense de Maranguape, também terra dos Chicanis, né? Capistrano de Abreu. Então uma pessoa muito importante. Essa estátua, ela foi reformada na década passada e tal, uma estátua de bronze, e está aqui na Praça da Lagoinha. Aqui também tem vários bustos, mas eu não vou mostrar os bustos, né, nesse episódio. E também, infelizmente, ó, ela está pichada aqui embaixo. Aqui nós estamos na Praça Clóvis Bevilacqua, que é justamente essa estátua aqui, o grande jurista cearense que redigiu o Código Civil em menos de 6 meses, no início do século passado, na década de 1910. Essa praça aqui já chamou Praça de Pelotas, Praça da Bandeira, e agora a Praça Clóvis Bevilacqua em homenagem a ele. Aqui está o prédio da Faculdade de Direito, o obelisco da Vitória está aqui atrás também, ó, esse obelisco aqui. E essa praça aqui por si só tem muita história. A primeira rádio do Ceará, a PRE9, foi ali. É um prédio que eu vou até mostrar. Hoje em dia é o prédio do DCE, da Universidade Federal do Ceará, e é um prédio que tem um formato de um rádio antigo. Então vou mostrar para vocês. Era a rádio que fazia parte dos Diários Associados, né, do Assis Chateaubriand, então tem essa arquitetura interessante. Tem a casa aqui do Barão de Camusim, e tem também aqui, muito próximo aqui, a casa do Meton de Alencar Pinto. E eu vou dar uma passada lá só para dar uma falada um pouco dessa história, curta história dele, até porque eu tenho que fazer um outro episódio sobre o que eu vou falar dele, que é do sistema de saneamento, dessas coisas aqui de Fortaleza. Então vamos lá. Ó, aqui a gente ainda está na Praça Clóvis Bevilacqua, e nesse prédio aqui, que hoje funciona o DCE, da Universidade Federal do Ceará, funcionou uma das primeiras rádios aqui do Ceará, a PRE9, que era dos Diários Associados, o Assis Chateaubriand. E é interessante, ó, porque esse prédio aqui, se você olhar bem, ele tem mais ou menos o formato de um rádio, ó, aqui, um rádio antigo, né? Os alto-falantes aqui, e aqui os botõezinhos, ó, para mexer no dial, volume, aquelas coisas todas, ó. Então vou colocar uma foto antiga que mostra realmente que isso aqui foi projetado, esse prédio foi projetado com essa intenção de parecer um rádio. E a gente está aqui, ó, próximo ao JF. Ali é o prédio da assistência municipal, né? A primeira sede aqui do JF. E aqui é a casa do seu Meton de Alencar Pinto. O seu Meton de Alencar Pinto era filho do seu Júlio de Alencar Pinto. Júlio Pinto, na verdade. E ele com os irmãos dele fundaram a Companhia de Importação de Máquinas, que era a Cima e Pinto, que ficava aqui. Depois virou concessionário, eles sempre gostavam de automóveis. O primeiro automóvel aqui do Ceará também, o pessoal da família dele foi quem trouxe, importado e tal. Tem até histórias interessantes. E aqui era a Cima e Pinto. Ele também, o Meton de Alencar Pinto, foi presidente do Ceará Sporting Clube, o time que eu torço, e foi dele a ideia de fazer o mascote, o vovô, né? Ele era presidente, o pessoal do time do América ia treinar lá no campo do Ceará, que foi inclusive doado pelo pessoal da família Alencar Pinto,
E o presidente, o Metão de Alencar Pinto, dizia: venham aqui, vocês são todos netinhos do vovô. E aí ficou o apelido como vovô, o mascote do Ceará como vovô, o vozão, né? E o do Fortaleza é o Leão do Pici, que foi um mascote criado pelo Silvio Carlos, um grande marqueteiro do Fortaleza no final da década de 70, no começo da década de 1980, né? Que até lá o Fortaleza não tinha mascote não. O Ceará tem o vozão desde há muito tempo. Então aqui era a casa dele. E vizinho dele morava um prefeito aqui em Fortaleza que chamava Raimundo Alencar Araripe. Ele foi prefeito de 1936 a 1945, na época do Estado Novo. Então não era eleito, era quem o Getúlio Vargas, que era o ditador, mandava, né? Então ele construiu aqui a assistência municipal e depois chamou o Dr. José Frota para ser o primeiro diretor. Esse Raimundo de Alencar Pinto, de Alencar Araripe, construiu o estádio Presidente Vargas, em homenagem ao Getúlio Vargas, que foi o presidente que tinha imposto ele aqui como prefeito, né? E fez muito serviço de melhoramento no sentido do saneamento aqui de Fortaleza, saneamento e do próprio abastecimento de água. Aqui, vale lembrar que tem aquelas caixas d'água bem famosas, estão aqui atrás, ó. Depois eu vou mostrar lá. Aquelas caixas d'água que são do século atrasado, da década de 1860, se eu não me engano, 1867. E havia muitas histórias interessantes. Não havia esgotamento sanitário aqui em Fortaleza por muito tempo. Aliás, o projeto Sanear, que foi quem minimamente deu algum tipo de esgotamento sanitário para a maior parte da cidade, ele é da década de 1990. Vocês veem como a cidade é atrasada desse ponto de vista de saneamento básico e de água potável também para chegar às pessoas. E a água sempre foi um problema aqui em Fortaleza por conta das secas, né? Então antigamente as águas eram carregadas naquelas carroças. Eu cheguei a pegar, que tinha um jumento puxando e depois você tinha aquele depósito de colocar água e tal, água potável, né? Teoricamente era água potável. Mas aí depois foram criadas essas caixas d'água e veio uma companhia inglesa para tomar conta desse abastecimento de água de Fortaleza, mas não havia esgotamento sanitário. As casas na época não tinham nem sequer banheiro, né? As casas tinham. Os banheiros eram quartos separados das casas e você havia uns buracos no chão para colocar os dejetos. Não havia o conceito também de fossa séptica, essas coisas todas. Mas aquelas pessoas que eram mais ricas tinham umas coisas que chamavam cartola. Cartola era como se fosse um depósito, no formato de uma cartola de metal, de ferro, que você colocava os dejetos, né, da casa, dos banheiros e tal. E aí você contratava pessoas, geralmente eram ex-escravos e pessoas assim, mendigos e tal, que aí carregavam essas cartolas até o mar para despejar os dejetos lá no mar. No Rio de Janeiro isso era bem conhecido e havia os escravos e depois os escravos livres que faziam isso, que eram chamados de tigres. Por quê? Porque eles eram negros, né, e ficavam com manchas brancas no corpo por conta de dermatites, mas também por conta das fezes que grudavam neles, deles carregarem esse negócio. E aqui em Fortaleza houve dois desses carregadores muito icônicos, muito importantes, que tem até no livro do historiador Raimundo Girão, que eram o Romão e o Sabão Mole. Essas duas pessoas, dois personagens aqui de Fortaleza. Depois eu prometo que eu vou fazer um episódio só sobre isso, só sobre o sistema de água aqui de Fortaleza. Aqui as caixas d'água, ó. Eu já fiz umas filmagens, inclusive com o drone aqui, mostrando essas caixas d'água de cima e tal. Mas depois eu prometo para vocês que eu vou fazer um episódio aqui também sobre esse sistema de abastecimento e de esgoto aqui de Fortaleza. Aqui a gente está na Praça do Liceu. O Liceu está aqui atrás, ó, o Liceu do Ceará. Já fiz um episódio aqui sobre o Liceu, vou deixar também o link na descrição. E aqui, na verdade, o nome dessa praça chama Praça Gustavo Barroso, por conta desse intelectual cearense aqui. Ele era integralista, né? Tinha esse viés no seu currículo. Inclusive, ele fez várias reuniões aqui e tal, inclusive juntamente com os nazistas que havia aqui no Ceará na década de 1930, no Náutico e tal. Tem as fotos dessas reuniões e tal. E ele era integralista, né? Mas chegou a ser presidente da Academia Brasileira de Letras. Então, o Gustavo Barroso era um intelectual bastante respeitado na sua época. E aqui a gente está na Praça do Otávio Bonfim, ó, que é a igreja, né? Vou colocar aqui. E aqui é a estátua do Farias Brito. Farias Brito é aquele mesmo, da cidade, do colégio Farias Brito. Não sei, já tinha ouvido falar no nome, mas provavelmente você nunca tinha visto a cara dele, né? Então tá aí a estátua do Farias Brito, aqui na Praça do Otávio Bonfim, próximo ao Mercado São Sebastião. Aqui na Avenida Washington Soares, ó, a gente tem a estátua do industrial Edson Queiroz, aqui de frente à Universidade de Fortaleza. Ele fundou o grupo que leva o seu nome, o Grupo Edson Queiroz, um dos maiores grupos industriais aqui do estado do Ceará. Então aqui é a estátua dele,
aqui na Avenida Washington Soares. E last but not least, né, como dizem os americanos, por último, mas não porque seja o pior, aqui a estátua de Iracema na Lagoa de Messejana. A gente está aqui na Lagoa de Messejana e a estátua de Iracema, ela foi baseada na figura de uma ex-Big Brother, Natália, cearense também. Então tá aqui a estátua de Iracema, tá precisando de uma reforma também essa estátua aí, viu? Mas é aqui. Então é isso. Devo ter esquecido alguma estátua aqui na cidade. Se eu esqueci, põe aí nos comentários a estátua que eu esqueci e, se possível, uma outra estátua que nós temos aqui em Fortaleza é a de Santos Dumont, que fica na entrada do estacionamento do aeroporto antigo, hoje o terminal de aviação privada do aeroporto Pinto Martins. Um outro monumento também é o monumento do Vaqueiro, que fica na Praça do Vaqueiro, a praça do mesmo nome, lá também próximo ao aeroporto antigo. E esse monumento foi feito pelo mesmo autor da estátua de Iracema, lá na beira-mar, e aquela estátua que havia no Banco do Brasil, da mulher rendeira, que é o José Corbiniano Lins. Nós temos também na Avenida Heráclito Graça a estátua de Bárbara de Alencar, que era a avó do escritor José de Alencar. Eu não podia deixar de mencionar também a falta que faz monumentos que remontem à história dos holandeses aqui em Fortaleza, como principalmente o Matthias Beck. Havia antigamente uma praça, que era a Praça Matthias Beck, que ficava ali em frente ao Náutico Atlético Cearense, ali na Avenida da Abolição. E existe uma rua hoje aqui em Fortaleza com o nome de Matthias Beck, mas nada mais do que isso dessa pessoa que foi muito importante para a fundação da nossa cidade. E vamos votar, vamos eleger aqui no canal qual é a estátua que vocês acham mais bonita dessas que tem nas nossas ruas e nas nossas praças aqui de Fortaleza. É isso, se você gostou do conteúdo desse canal, dá o like, divulga para os seus amigos, aproveite a sua cidade, até domingo que vem. Vamos lá!